Boa tarde, professor. Eu sou o aluno Rian Carvalho Galvão e hoje eu vou apresentar sobre Santo Agostinho de Hipona. Eu sou do segundo ano de Informática Matutino. De integrante só tem eu, pois eu optei por fazer sozinho. Eu vou falar sobre a vida de Santo Agostinho e suas obras. Santo Agostinho, ou Santo Agostinho de Hipona, tem como nome real Aurelius Augustinus. Ele nasceu em 354 anos depois de Cristo na cidade de Tagaste, atualmente composta na Argélia, que tinha domínio do Império Romano. Santo Agostinho, no início, ele não seguia a Igreja Católica. Ele teve todo um processo para seguir a Igreja Católica. Tanto que sua vida era considerada pecaminosa e pagã. Seu pai era pagão por conta do que o cristianismo trouxe de consequências para o Império Romano. Já sua mãe, Mônica, que também é conhecida como Santa Mônica, era cristã, devotada, ou seja, ela seguia fielmente a Igreja Católica. Santo Agostinho ele buscava uma paz espiritual e por conta disso ele se envolveu com várias áreas do conhecimento, como a filosofia, a retórica e a lógica. Ele se envolveu bastante com essas disciplinas, mas ele não encontrou a paz espiritual que ele buscava. Assim, ele foi ficando cada vez mais próximo da Igreja Católica, tendo assim optado por seguir a religião cristã, tanto que ele até se batizou. Ele tinha um filho chamado Adeodato, pelo qual ele era muito próximo, e ele também batizou seu filho. Mas logo após ele se converter, um tempo depois, sua mãe e seu filho morreram. E o bispo que ele seguia da Igreja Católica também morreu, e por conta disso ele foi escolhido para substituir o bispo. É por isso que ele ganhou esse nome de Santo Agostinho de Hipona. Agora, em relação às suas obras, ele tem Confissões e Cidade de Deus. Confissões conta um pouco sobre a vida de Santo Agostinho antes de se converter. E também apresenta algumas ideias pelas quais ele desenvolve nessa sua obra. Agora, a Cidade de Deus, basicamente é o seu pensamento político, que eu irei falar mais sobre esse seu pensamento em um próximo slide. O pensamento de Santo Agostinho e a influência do platonismo em seu pensamento. Basicamente, Santo Agostinho, após converter, ele começou a ler escrituras greco-romanas. E com isso, ele foi desenvolvendo o seu pensamento e criou uma relação entre a filosofia e o cristianismo na era patrística. Tanto que outros filósofos como São Tomás de Aquino também fizeram, só que a influência em São Tomás de Aquino não é de Platão, é de Sócrates. Mas eu não irei abordar São Tomás de Aquino, é só uma curiosidade, basicamente. Enfim, o seu pensamento tinha essa relação entre a filosofia e o cristianismo, ou seja, a razão e a fé. Com isso, ele também cria o conceito de que o conhecimento é algo subjetivo e que ele está no nosso interior. Para isso, ele deu o nome de Teoria da Iluminação, que eu irei falar em um próximo slide. E também tem o seu pensamento político, que eu já falei, que está na sua obra Cidade de Deus. Agora eu irei falar sobre a Teoria da Iluminação. A Teoria da Iluminação basicamente é essa subjetividade
que Santo Agostinho falou, que está no nosso interior. O homem, ele busca esse conhecimento em seu interior. E esse conhecimento interior seria Deus, porque Deus é a verdade. Então Deus ilumina o homem para que ele encontre a verdade, ou seja, que ele encontre esse conhecimento, que ele tenha esse conhecimento. E é basicamente isso. Agora, falando do seu pensamento político, que está situado na sua obra Cidade de Deus, ele apresenta duas visões de como ele classifica a sociedade em si, basicamente. Que tem essa relação também do platonismo, que é dividido entre o bem e o mal, e também tem aquilo de o mundo das ideias e o mundo sensível, que ele se baseou e criou a sua teoria política, basicamente. Nisso ele criou o conceito de duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade dos homens seria basicamente o mundo que a gente vive agora, um mundo secular e que o tempo é vivo, basicamente, onde os homens eles fazem as coisas por si mesmos, eles querem se beneficiar o tempo inteiro, ou seja, eles não têm compaixão contra, com as pessoas, basicamente, com eles mesmos. Eles não buscam melhorar a si mesmos, eles só querem melhorar o seu próprio destino, eles são egoístas. É basicamente isso que ele diz sobre a cidade dos homens. Ou seja, a cidade dos homens seria o mundo onde a gente vive e que não é perfeito, é imperfeito, basicamente. Tanto que tem essa relação com o platonismo, que é o mundo sensível. O mundo sensível existe vários tipos de pessoas, vários tipos de cadeiras, vários tipos de casas, ou seja, ele não é perfeito, não existe um tipo para definir um só, basicamente. Aí tem essa relação com o platonismo. Já a cidade de Deus ficaria basicamente as coisas boas. Deus, e para melhor dizer, onde seria o paraíso, onde a gente vai chegar um dia. Ou seja, a gente não chegou ainda nessa cidade, mas lá todos teriam compaixão uns com os outros, eles não fariam as coisas para se beneficiar, eles fariam as coisas em conjunto, mas para Deus. Ou seja, eles seguiriam a Deus e viveriam essa vida feliz e com compaixão. E é basicamente isso. Ele diz que existem essas cidades e a cidade de Deus seria onde fica as coisas boas, basicamente. E ele também diz que os homens, os homens que não seguem a Igreja Católica seriam os pagões e os bárbaros. Já os que seguem e estão na cidade de Deus seriam os cristãos, e é basicamente isso que ele quer dizer com o pensamento político dele, que a sociedade é dividida dessas duas formas. Ou seja, as pessoas que estão nesse mundo agora, elas podem chegar na cidade de Deus, se elas seguirem Deus, basicamente. E é isso que eu tenho para dizer sobre o pensamento político.
Espero que tenha gostado da minha apresentação e obrigado.